nós estamos no mês da família, né? Iniciamos na sexta-feira e quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias no texto que nós estamos estudando, segunda carta de Paulo a Timóteo, e aí nós vamos ler, é o capítulo 3, né? Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade, ao pastor desta área, pastor Carlos Magno, que é nosso amigo, né? Que nós louvamos a Deus pela vida dele, da sua família. Está aqui a representação, né? As filhas estão aqui, nós louvamos a Deus por isso. A coordenação, Dom Fernando, que nos fez o convite para estarmos aqui. Deus continue abençoando este trabalho que é muito importante na casa de Deus, né? Vamos continuar adorando a Deus e trabalhando para Ele. Temos muito trabalho para fazer e o Senhor conta com cada um de nós. Encontraram aí segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vou ler em duas versões, a primeira Nova Almeida e atualizada, e a segunda nós vamos ler na King James e atualizada. Nos diz o texto sagrado: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Na versão King James diz: sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Amém. Queridos, nós estamos, como já falamos, no mês da família e estamos trabalhando o tema famílias que vencem em tempos difíceis, né? E aí nós temos os temas sugeridos, né, pela Comissão de Família, e o nosso tema hoje é: famílias fortes em tempos difíceis cultivam o amor altruísta. Muito bem, nós iniciamos mais um mês, estamos, né, mais um mês da família, estamos trabalhando esse tema de famílias que vencem em tempos difíceis, e é uma verdade, nós devemos concordar com o que o apóstolo Paulo escreve ao jovem obreiro Timóteo, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e nós podemos observar, é só fazer uma vistoria ou ver o mundo, e nós podemos concordar com o que o apóstolo Paulo falou. Dias difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis. Os valores da sociedade estão invertidos. Há uma banalização da família no seu sentido original e bíblico. A família, no seu sentido original, homem, mulher e filhos, já parece que não é mais o sentido correto de família. Já não se prega mais sobre isso e parece que ficou errado esse modelo de família, porque nós olhamos e a mídia, a sociedade quer que nós engulamos, o termo é esse mesmo, quer fazer descer com ela abaixo os modelos que eles estão inventando de família, distorcendo a imagem de família original, que é aquela imagem bíblica que o Senhor diz: portanto deixará o varão, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão dois, uma só carne. Este modelo de família está sendo banalizado. Quando se fala aos jovens a respeito de casamento, alguns dão um pulo lá atrás
e diz: Deus me livre, não quero casar. Mas algumas irmãs estão aqui, né, e podem concordar com isso. Há alguns anos era o sonho de toda moça, pelo menos as moças da igreja, eram se casar de véu, grinalda, né, com toda aquela pompa, e entrar na igreja tocando a marcha nupcial, né, era sonho. Hoje, quando falamos disso, até para as jovens da igreja, algumas já não pensam nisso. Querem se formar, né? Querem alcançar aí muitas coisas, mas o casamento não impede que nos formemos, que alcancemos, né? Que conquistemos as coisas, não. É porque a pregação do mundo contra a família, contra o casamento, infelizmente entrou dentro dos templos. Com o enfraquecimento das famílias, a sociedade e a igreja, consequentemente, também enfraqueceram. Nós olhamos para a sociedade e nós olhamos uma sociedade doente, uma sociedade que está adoecida, jovens, adolescentes, fracos mesmo, o termo é esse. Não se vê mais uma juventude forte, não, os meninos todos doentes, cheios de síndromes, crises de pânico, crises de ansiedade. As doenças psicossomáticas tomaram conta das pessoas que são depressivas, trancadas em um quarto, que têm fobia de se relacionarem com as pessoas. Isto se deu por causa do enfraquecimento da base familiar. E o adversário das nossas almas, sabendo disso, tem lutado com ainda mais forças para enfraquecer as famílias. E enfraquecendo as famílias, nós teremos uma sociedade fraca e, consequentemente, uma igreja também fraca, sem força. Mas, queridos irmãos, o Senhor está nos chamando para o fortalecimento das nossas famílias. Os tempos são difíceis, mas foi para este tempo que o Senhor nos chamou, para sermos uma voz nessa sociedade enfraquecida, com valores que foram invertidos, e a nossa família não deve se calar. Nós devemos permanecer como atalaias, falando a verdade bíblica. Bendito seja Deus. E em Deus nós iremos fortalecer as nossas famílias. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 2 do capítulo 3 da carta a Timóteo, ele vai listar uma série de comportamentos que o homem tem, e que estes comportamentos tornam os tempos difíceis. E nesta noite nós vamos falar somente do primeiro comportamento. Os outros nós vamos estudar no decorrer do mês. E aí o apóstolo Paulo fala de homens egoístas, amantes de si mesmo. E aí nós vamos ver o que é um homem amante de si mesmo. Por isso li duas versões. Na Almeida e Atualizada diz homens egoístas. Na King James diz homens que amam a si mesmo. Na Revista e Corrigida diz amantes de si mesmo. Mas tudo está no mesmo sentido. Homens que são egoístas, homens que amam a si mesmo acima de todas as coisas. Do grego filautos, filos, amor, e autos mesmo. O homem amante de si mesmo significa aquele que tem amor próprio, aquele que tem um amor doentio, aquele que é egoísta. O homem amante de si mesmo, ele é egocêntrico, ou seja, ele deve estar no centro de tudo. O homem que é amante de si mesmo, ele busca os seus próprios interesses.
ele tem falta de empatia, ele não se coloca no lugar do próximo, ele não se importa com o sentimento alheio. E no meio desta sociedade doente, nós vemos muitas pessoas assim, pessoas egoístas, que só se importam consigo, que só olham, como diz, para o seu próprio umbigo, não se importam com os sentimentos alheios, são egocêntricos, ou seja, eu devo estar no centro de tudo. E queridos irmãos, querida igreja, para que a nossa família seja uma família saudável e que nós vençamos os tempos difíceis, nós não podemos viver assim, nós não podemos ser egoístas. Na família não tem espaço para o egocentrismo, não. Na família não tem espaço para buscarmos os nossos próprios interesses. Uma família deve viver em comunhão. Uma família deve viver em harmonia, olhando para o próximo, olhando para o seu parente, o seu ente querido. O marido deve olhar os sentimentos da sua esposa, a esposa deve observar os sentimentos do seu esposo, e os pais dos filhos, e os filhos dos pais. Não deve haver o egocentrismo na família. Porque imagina só, se cada um puxa para o seu lado, a família não vai andar em direção nenhuma. Na família não tem espaço para o egocentrismo. O homem amante de si mesmo, ele nunca reconhece que está errado. Isso é um dos principais vilões do relacionamento familiar. Nunca reconhecer a culpa, nunca reconhecer que está errado. A culpa sempre é do outro, a culpa sempre é do cônjuge, é dos filhos, é da empresa onde esta pessoa está, é da igreja onde ela se congrega. O homem que é amante de si mesmo, ele é sempre a vítima da história. É o vitimista, o vitimismo. Ele sempre é a vítima, ele nunca está errado, ele sempre tem a razão de tudo. E no relacionamento familiar, nós não temos espaço para isso, porque às vezes erramos, claro, nós somos sujeitos a falhas, às vezes nós tomamos algumas decisões que são erradas na família, alguma fala, algum comportamento, no momento lá dos ânimos alterados, às vezes falamos alguma coisa e acaba ferindo o próximo, ferindo o cônjuge. Foi muito duro na fala, feriu a esposa, feriu o esposo, feriu os filhos. Mas aí o homem que é amante de si mesmo, e quando usamos esse termo homem, os irmãos sabem que abrange tudo, homem e mulher. Mas o homem amante de si mesmo, mesmo quando ele erra, ele tenta virar o jogo para colocar a culpa no outro. Não, eu te tratei assim, eu falei assim, mas a culpa foi tua. Quem mandou tu fazer desse jeito? Não. No relacionamento familiar nós devemos reconhecer que às vezes falhamos, às vezes erramos, às vezes tratamos como não deveríamos tratar. Às vezes falamos alguma fala, alguma palavra que não deveria falar. Mas agora não tem como voltar atrás. Não tem como desfazer ou desdizer o que você já falou. Aí é reconhecer mesmo o erro. Reconhecer que a sua fala foi muito pesada e ir lá pedir perdão. Queridos irmãos, quantas famílias, quantos cônjuges que têm o outro trancado no coração. Quantos relacionamentos familiares estão padecendo porque tem o outro trancado no coração por uma palavra que disse, o outro feriu com uma palavra, com uma ação, e o que foi ferido está lá adoecendo, porque aquele que feriu não tem humildade para reconhecer que errou.
Isto é um homem amante de si mesmo. Ele não pode descer do salto, do pedestal e reconhecer que falou que não deveria, que a sua fala foi muito dura e não deveria tratar daquela forma. Porque ele está olhando só para si. Ele só olha para si mesmo, porque ele não reconhece que está errado nunca. Trazendo para a igreja alguns que se desviam, que se afastam, nunca é culpa dele, é sempre culpa da igreja, é culpa do pastor que falou uma coisa que não deveria falar em uma pregação. E às vezes a palavra de Deus está falando com o camarada e ele está dizendo: bem, alguém falou da minha vida para o pastor. Rapaz, aceita o que Deus está te dizendo e te conserta. Mas ele prefere sair da igreja. Não porque ninguém me visitou, não. Se sair da igreja, saia e leve a culpa com você. Saiu porque quis, a culpa não é de ninguém. Porque às vezes, na igreja, na empresa que nós trabalhamos, né? Às vezes alguém fala algo ruim para nós, né? Assim, o patrão chama a atenção e às vezes até um colega da mesma patente que a nossa nos dá uma palavra dura: pois agora não vou mais trabalhar, vou pedir conta porque meu patrão me chamou a atenção. Vai fazer isso? Não. E por que na igreja, quando um líder chama a atenção, a gente quer mudar de igreja e quer sair da igreja? Não podemos ser assim. O homem amante de si mesmo nunca reconhece o seu erro, nunca vê: rapaz, se o pastor falou assim, será que ele não está certo? Será que eu não devo mesmo observar o que ele disse e tentar fazer do jeito que ele falou? No relacionamento familiar, nós não temos espaço para o egocentrismo, não temos espaço para a soberba. Não, queridos, às vezes nós não temos razão. Não dá para ter razão sempre, né? Alguém tem que estar errado alguma hora. E geralmente é o homem, né? Geralmente somos nós que estamos errados. As mulheres sempre têm razão, né? Mas abra mão da razão para que vivamos em paz, queridos. O nosso lar, eu digo sempre isso, e digo muito isso lá para minha esposa, ela é prova disso. O nosso lar deve ser o melhor lugar para nós estarmos. A nossa casa não deve ser um campo de batalha. O seu cônjuge não é seu inimigo. Alguns casais, algumas famílias vivem como se o cônjuge fosse o seu adversário. Ele já amanhece o dia todo armado. Olha, se ela vir, hoje ela pega um tiro. Não, rapaz. Essa aí é tua mulher, esse aí é teu esposo. Vocês é para nós vivermos em harmonia, em comunhão. Aí nós estamos no serviço na rua. Aí o camarada fica protelando, né? Enrolando. Olha, saiu do serviço até mais cedo, mas não vou para casa não. Porque quando eu chegar em casa tem lá uma mulher que está me esperando no ponto de guerra. Não, meus irmãos. Não, minhas irmãs. A nossa casa, vamos transformar o nosso lar num pedacinho do céu. E eu digo para minha esposa: rapaz, a gente viaja, né? E aí viaja, às vezes fica até em hotel, legal e tudo. Mas quando eu chego em casa, que a gente vai deitar, rapaz, viajar, faz parte do ofício, né? Mas estar em casa é bom demais. Você está lá, o seu cônjuge está lá o menino bagunçando, gritando, é o melhor lugar para se estar. É na sua casa, é com a sua família, que nós cultivemos este relacionamento familiar, um relacionamento do casal. O nosso lar deve ser um lugar de paz, de alegria. A Bíblia nos mostra, queridos, que não devemos ser assim, como o homem que é amante de si mesmo, mas cultivar o amor altruísta, olhando para o maior exemplo deste amor, que é o nosso Cristo Salvador. A palavra altruísta vem do latim alter, que significa outro.
Então, amor altruísta significa o amor que é voltado para o outro. É o amor que coloca o outro em primeiro lugar, sem esperar nada em troca. O amor altruísta é quando nós fazemos o bem, como diz o adágio popular, fazer o bem sem olhar a quem. É fazer o bem sem esperar receber nada em troca. E trazendo para o relacionamento familiar, você vai fazer o bem à sua casa, fazer o bem ao seu cônjuge, aos seus filhos, sem esperar receber qualquer coisa em troca. Você faz porque ama. Não vou fazer aqui porque se o meu esposo chegar e não ver isso aqui, ele vai brigar. Não é fazer por isso, é fazer mesmo por querer fazer bem ao seu cônjuge, por querer fazer bem aos seus filhos. É fazer aquele almoço que o seu marido gosta, né? E os maridos não fazer aquilo que a esposa não gosta, né? Ou deixar de fazer. Porque a gente sabe que tem uns comportamentos que a esposa não gosta mesmo, né? Aí se quer zangar a mulher é só fazer. Mas aí às vezes o camarada faz de mal, né? Não. Se você sabe que não faz bem, né? Faça o bem para a sua esposa. Vez ou outra traga lá aquele bolo recheado que ela gosta, né? Lá da Carolícia, de ninho com morango, né? Ou então da Caé, né? Salgadinho frito na hora, bem quentinho. Vez ou outra faça isso porque você sabe que ela gosta. Isso é amor altruísta. É sempre colocar o outro em primeiro lugar. Você não vai olhar para o seu eu, você vai olhar para o outro, para o seu cônjuge, para os seus filhos. O amor altruísta, ele não busca seus próprios interesses. Ele nunca está olhando para si mesmo. Ele não está buscando aquilo que ele faz bem. O amor altruísta busca o que faz bem ao seu próximo. É aquela história, nós não casamos para ser felizes, né? Quem casou para ser feliz? Ninguém, Rafael, você está demais. Nós não casamos para ser felizes. Nós casamos para fazer o outro feliz. Se nós internalizássemos isso, casamento seria uma perfeição, não é assim? Mas vez ou outra nós somos egoístas. Vez ou outra nós colocamos os nossos interesses acima do interesse do outro. Às vezes nós olhamos só para nós, não olhamos para o nosso cônjuge. Mas o amor altruísta, ele não busca os seus próprios interesses. É um amor sacrificial. Porque quando nós saímos desta zona do comodismo para fazer o outro feliz, isso requer de nós um esforço. Quando nós deixamos de fazer algumas coisas que nós gostamos de fazer, mas estamos abrindo mão desse comportamento, porque o outro não gosta, o outro não se sente bem. Algumas brincadeiras, né? No casamento deve ter isso, brincadeiras. Mas há algumas brincadeiras que o outro não gosta. E aí você vai deixar, você vai abrir mão de alguns comportamentos porque o outro não se sente bem. E aí isto vai gerar um esforço, vai querer o esforço de você. E aí então começa o sacrifício. Porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa para fazer o bem para o outro. Então o amor altruísta é um amor sacrificial. E quando nós pensamos em um amor sacrificial e olhamos para a Bíblia Sagrada, nos lembramos logo do nosso Senhor Jesus, que a Bíblia diz que Ele mesmo se sacrificou, entregando a sua própria vida no alto da cruz por amor às nossas vidas. Ele se sacrificou por amor a nós. No relacionamento familiar, você vai abrir mão
do seu próprio eu. Nós vamos abrir mão do egoísmo. Por quê? Porque nós amamos o próximo. Porque nós amamos a nossa família. Porque nós amamos o nosso cônjuge. Porque nós amamos o nosso filho. Porque nós amamos os nossos pais. E é por isso que vamos abrir mão, nos sacrificando por amor ao outro, por amor ao próximo. E João 15:13, falando do amor de Jesus, a Bíblia diz: não existe maior amor do que este. Qual amor? De alguém que dá a sua própria vida por causa dos seus amigos. O amor sacrificial, onde você vai abrir mão do seu eu por causa do amor. Não é fazer por obrigação, porque assim não vale. E nem fazer e depois está jogando o outro. Não. É fazer por amor. É fazer, você vai lá e cuida das coisas do seu cônjuge e faz o que ele gosta, e depois aí eu fiz o amor que tu quis. Eu limpei aqui porque... Não, assim não. É por amor mesmo. Nos lembremos que o amor altruísta ele faz para o outro sem esperar receber nada em troca. Não é fazer o bem e esperar um resultado, um presente, não. É só fazer e deixar, se lembrar. Bom que lembrou, né? E aí, se não lembrar, se também não dizer nadinha, continue fazendo, né? E o Senhor vai trabalhando no coração dele, dela, até que ele reconheça, rapaz, realmente, né? Fez alguma coisa boa. Então, queridos, não existe maior amor do que esse de alguém que dará a própria vida por causa dos seus amigos, o amor sacrificial do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, faz menção deste amor na família, quando faz uma comparação do amor sacrificial de Cristo e o amor que o marido deve ter pela sua esposa. Irmãos, aos homens agora, o amor que nós devemos ter pela nossa esposa, não é pela esposa do outro, é pela nossa. Pela nossa esposa é um mistério muito grande. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele faz uma comparação absurda, podemos dizer assim. Ele compara o amor de Cristo pela igreja com o amor que o marido deve ter pela sua esposa. Paulo colocou este amor do casamento no último nível, não é? Ele elevou esse amor, ele colocou muito alto o padrão. Olha, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Meu Deus, Paulo, ele pegou pesado, né? E aí o texto diz, Efésios 5:25, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Será que que nós teríamos coragem de nos sacrificar pela nossa esposa? Alguém chega para você e diz, rapaz, ou tu morre ou a tua mulher. Não, mata ela aí, deixa eu viver. Será que seria assim? Não. A Bíblia não nos ensina assim. Amor sacrificial, e Paulo está dizendo, marido, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. A Bíblia Sagrada elevou o padrão do amor matrimonial em um nível muito alto. Mas este é o modelo que nós devemos seguir. Os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Não tem negócio de estar gritando com a esposa. Imagina Jesus gritando com a sua igreja. Não tem negócio de estar envergonhando a sua esposa.
fazendo a esposa ficar em maus bocados, como diz a história. Às vezes nós vemos um camarada e isso já se tornou, né, tão comum, e eu fico pensando como não é só eles dois em casa, porque às vezes no meio do povo o camarada trata a mulher como se fosse a filha dele. E imagina quando está esses dois sozinhos. Não, senhor, é sua esposa, não é sua filha. E nós devemos ter cuidado, porque o amor que a Bíblia exige de nós homens é muito pesado. Amem a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Respeite a sua esposa, cuide da sua esposa. Ela é mais frágil, né? Por mais que algumas querem ser fortes, mas é a parte mais frágil do casamento. Não tem para onde correr. É a parte mais frágil. E nós temos o dever e a obrigação de amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, a fim, o texto segue dizendo, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Aí ele volta para o marido, sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. E aí quando olhamos para uns camaradas todos desleixados, né? Pode olhar para a esposa dele, que ela é do mesmo jeito, porque se ele não ama ele mesmo, ele não vai amar a sua esposa. Mas se ele anda bem alinhado, a esposa deve também andar bem alinhada, porque a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. E quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Se eu amo minha esposa, eu me amo. Agora, se eu não me amo, dificilmente você vai amar a sua esposa. E aí o texto segue dizendo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Então deve haver, queridos, o cuidado, o zelo. Aleluia. O marido deve cuidar e zelar da sua esposa, cuidando, ajudando, tornando mais fácil o seu trabalho. Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós estamos aí com o meninozinho Matias, né? A Lia vai fazer 8 anos e o Matias vai fazer 9 já, tem outro fazer 9 agora, né? Vai fazer 9 anos em dezembro. E o Matias vai fazer 11 meses agora, né? A gente já tinha esquecido, 10 meses, né? A gente já tinha esquecido, né? Como era esse negócio de bebê em casa. 8 anos depois, praticamente, né? A Lia já se banhava, se vestia. A gente botava a comida, ela comia e se ajeitava. E quando era para ser, ela já estava pronta. Agora o Matias está aí, fazendo a gente lembrar de tudo que, como era, né? As noites, é claro, a preocupação, e às vezes, quando a gente pensa em ter outro, ou outra, né? É só preocupação, né? Meus irmãos, só Deus mesmo para ter misericórdia, né? Porque é uma preocupação terrível, gripou e tudo, aquela preocupação, vai inventar um monte de doença agora, né? Outro dia, eu saí, né? Depois do DVD, por resolver uma questão, e ela ficou em casa. E aí quando eu cheguei, ele estava almoçando, já era tarde, e aí eu fui colocar meu almoço, ele tinha comido o ovo cozido, né? Com batata e arroz e tudo. Aí quando pensar que não, a mãe é toda assim, ela vê doença onde não tem, né? Mas dessa vez ela acertou. Aí o olho do menino começou a ficar vermelho. Não, Danilo, ele está vermelho, tá não, isso é coisa para a cabeça. Aí ele está ficando inchado, a boca dele está inchada, e ele estava mesmo, né? E aí nós corremos para o hospital, aquela loucura, o meninozinho foi logo amolecendo, né? E ele é branco demais, ficando vermelho, o rosto inchou.
E aí no caminho eu liguei para o pastor Luiz: senhor, nós estamos correndo para o hospital, ore aí pelo Matias, ele comeu aqui o ovo, deu uma reação alérgica. E aí chegamos no hospital, ele mole, assim no caminho de Naré, botava ele em pé e ele, comia, oh meu Deus do céu. Certo é que chegamos lá no hospital, passou lá pela triagem, quando foi para ir para e nós oramos o tempo todo, né? Orando, meu Deus, tem misericórdia desse menino. Deus tem um negócio com ele, né? Isso aí é que tranquiliza a gente. Deus falou para falar, né? Só que às vezes os apertos é ruim, né? Mas a gente se preocupa. E aí, ele estava lá, saindo da sala de triagem, e aí foi só o tempo da Ana Leia ir para outra sala e eu procurar ela. Acho que não deu 5 minutos, irmãos. E aí quando eu cheguei lá, o menino já estava esperto, mexendo assim, eu estava com uma Marta aí, mexendo, querendo puxar as coisas e tudo. E aí o rosto dele, que estava todo inchado, já desinchado, e aí as manchas vermelhas foi sumindo do corpo. E aí, né, bora para casa, não tá bom. Nem passamos no médico, né? O sistema caiu, e aí foi refazer. Não, vamos para casa. Jesus curou ele, né? Bendito seja Deus. Então nós devemos facilitar o trabalho do cônjuge. E aí os meninozinhos pequenos, eles requerem mesmo um grande esforço, uma grande atenção. E aí os pais geralmente passam mais tempo longe de casa, né? Trabalha e tudo, e aí a mulher sempre tem mais esse peso, né, do trabalho, e às vezes o camarada chega em casa e tem alguma coisinha fora do lugar, aí ele já vai fazer uma tempestade, né? Rapaz, a tua esposa ficou em casa o dia todinho cuidando desse menino, né? A casa está aí, a janta está feita, e nós queremos reclamar de quê, né? Não, ajude a sua esposa. Devemos cuidar da nossa esposa. Essa é a esposa que Deus nos deu. É a mulher que Ele escolheu para ser a nossa auxiliadora. Agora, meu amigo, ou morre ou espera Jesus voltar, né? Porque a Bíblia diz que até que a morte separe. Mas não sei o que. Não, então pede para morrer. Ou então pede para eles não te levar, né? Não, até que a morte separe. E as mulheres também, aqui eu já começo a encerrar, as esposas também devem zelar do marido, cuidar do seu marido. E aí o apóstolo Paulo, quando fala do amor do marido pela esposa, ele diz que a esposa deve ser submissa ao marido. E aqui a submissão não é o camarada mandar na mulher, porque como já disse, ela não é nossa filha, é nossa esposa. A submissão da nossa esposa está relacionada ao amor que nós oferecemos a ela. Porque se nós amamos a nossa esposa, se você amar a sua esposa, meu irmão, se você cuidar da sua esposa, essa mulher vai te amar também, e ela vai cuidar bem de você. Agora, se você não oferece amor, não queira submissão, porque às vezes nós queremos submissão sem oferecer o amor. É uma via de mão dupla. Você vai receber a submissão da sua esposa, o apoio da sua esposa, se você amá-la primeiro. E as esposas devem ser submissas aos vossos maridos, né? Isso aqui não é machismo, é a Bíblia. E os irmãos sabem que submissão no termo original nem está falando de obediência no sentido literal. É de estar ao lado, é de auxiliar, de apoiar. E aí, minhas irmãs, é o seu marido. É o marido que Deus te deu, né? E aí, como eu digo, algumas sonham, como falamos de sonho aqui no início, né? Daquele casamento com toda a pompa e tudo. E algumas sonham com o príncipe encantado, né? Assim,
Ah, vai chegar o meu príncipe num cavalo branco. E agora inventaram um tal de dorama aí, né? Que os camaradas são perfeitos, né? E aí tá chovendo, ele chega do lado com uma sombrinha, né? E ele só chega numa hora boa, né? Aí vai passando um carro, ele bota a sombrinha para não molhar ela, ele se molha para não molhar ela, né? Isso aí era bom se fosse assim, né? Aí algumas irmãs sonhando com um príncipe encantado que vinha num cavalo branco. Aí o cavalo branco chegou sem príncipe e a irmã casou com o cavalo. Mas agora é assim mesmo. Ore para esse cavalo se transformar num príncipe, né? Talvez o Ju está dizendo que se beijando talvez se transforme, né? Agora está no sapo. Mas é o seu marido, é a sua esposa. Irmãos, o casamento, ele não é perfeito. Por quê? O casamento, ele é uma união de duas pessoas diferentes. Você é um camarada diferente da sua mulher. A sua criação foi diferente. Os seus pais criaram você de um jeito. E os pais dela criaram ela de outro jeito. Aí vocês com cabeças diferentes agora vão se unir em casamento e morar debaixo do mesmo telhado. Aí ela gosta de galinha cozida, você não suporta a galinha cozida. Ela gosta de um cozidão gordo. Olha, quando eu casei, eu tinha aversão a esse negócio de cozidão, né? Aquele negócio de cozidão com batata, abóbora, não sei o quê. Eu dizia, não, isso aí não dá certo. Não, lá na casa da minha mãe eu não como. E aí ela fritava carne e tudo, aí casei, né? Talvez eu não tenha pelo da minha mãe que eu não gostava, né? Aí casei com uma Masterchef, minha esposa é Masterchef, e aí ela faz aquele cozidão, e aí eu, olha, bote aí gosto tutano. E aí o camarada bota o tutano, e lá no interior a gente aprendeu a fazer uma tal de uma cafofa. O Fernando foi lá e viu o que é cafofa, né? Aquela farinha com caldo, e faz aquele pirãozão, e aí com o tutano, fica bom demais, né? Então o casamento, nós vamos aprendendo alguns comportamentos que nós não trazemos da casa dos nossos pais. E aí, vez ou outra, como são pessoas diferentes, vai haver choques. Ah, eu briguei com minha mulher, agora eu vou embora de casa. Não, resolva o problema. Problemas no casamento são para serem resolvidos. Aí o camarada brigou, o casal brigou, lá se estranhou. Aí tem casais que passam uma semana sem se falar. E às vezes é só uma coisinha de nada e passa uma semana, brigou lá, chateou. Na hora de dormir o cara já pega as coisas, vou deitar no sofá aqui, vou dormir no quarto do menino. Não faça isso. Você está abrindo um portão para o inimigo entrar no seu lar, na sua casa. Porque às vezes o camarada, a mulher pega as coisas, vai lá para outro quarto, está lá sozinho. Aí o diabo vê isso, opa, uma brecha se abriu. Aí usa alguém, tim, chega uma mensagem no seu celular. E aí, como você está? Estou com saudade de tudo. Aí você, olha, briguei com a mulher, e aí o inimigo vai trabalhando. Isso no seu coração é um perigo, queridos. Nós, no nosso casamento, nós devemos estar unidos com o nosso cônjuge. Onde você está, o seu cônjuge está. Se você está no lugar, vai procurar, rapaz, a mulher dele está por aí. Se não está pertinho, mas ela está por aí. Porque eles só andam juntos. A minha sogra diz isso aí, né? Quando tem alguma festa, e aí que eu não posso ir, minha esposa não vai mesmo. E aí ela diz, rapaz, mas parece que você nasceu grudado. É assim mesmo. Eu só estou onde ela está e ela só está onde eu estou. Porque nós fomos criados para isso. O casamento é para isso, para nós estarmos juntos. E aí no versículo 31, Paulo diz, portanto, esse motivo, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério glorioso, e me refiro, contudo, à união entre Cristo e a igreja. E aí, encerrando, Paulo diz, portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com respeito.
respeito. Respeite o seu marido. Não trate ele mal, porque às vezes o marido trata mal, mas a esposa também às vezes trata mal, né? E aí vai brigar lá com ele na frente das pessoas. Isso é horrível, né? Lugar de resolver problemas do casamento é em casa. Não é levar isso para o meio das pessoas. Você está brigado lá com o seu cônjuge, aí você chega na igreja e aí vai trazer essa briga para a igreja também. Aí todo mundo vai logo perceber que vocês não estão bem. Não, senhor. Brigou lá em casa, vamos para o culto, e aí quando chegar do culto a gente se resolve. E às vezes até no culto Deus fala, Deus trata e se resolve lá mesmo. Então as mulheres, o texto diz, devem tratar o marido com respeito. O homem, querida irmã, o homem tem dentro de si esse senso de respeito. Quando ele se sente desrespeitado, ele se sente ofendido. O desrespeito para o homem, para nós, é como uma ferida que é aberta, né? E aí quando a mulher diz alguma coisa que você acha que foi um desrespeito, aí você já se chateou com aquilo, né? Então as irmãs devem ter cuidado e respeitar o vosso marido, assim como o marido deve amar a sua esposa. Queridos, que nós cultivemos em nosso lar o amor altruísta, para que a nossa família resista e vença os tempos difíceis. Os dias são maus, os tempos são difíceis, mas para este tempo o Senhor nos chamou. Nós devemos viver para a glória dele, que a nossa família, o nosso lar glorifique a Deus e seja um exemplo para outras famílias, e que através da nossa casa, do nosso lar, outras famílias sejam abençoadas. Que nós possamos cultivar em nosso lar este amor altruísta, o amor que não é egoísta, o amor que não olha só para si mesmo, mas o amor que olha para o outro, que olha para os interesses do outro, que ama o próximo e que faz o outro feliz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que durante este mês nós possamos desfrutar ainda de muitas bênçãos da parte de Deus, que muitas famílias sejam abençoadas, que o teu lar seja alcançado pela bênção que o Senhor tem reservado para as nossas famílias. Meus irmãos, Deus é o mais interessado em abençoar o teu lar. Deus é o mais interessado em abençoar a tua casa, em transformar o teu lar em um lugar feliz, em transformar o teu casamento em um casamento feliz. E neste mês eu creio que Deus irá restaurar muitas famílias, casamentos que estão a fio, Deus irá restaurar relacionamentos de pais e filhos que se acabaram, Deus irá trazer de volta aqueles que se afastaram, e nós iremos contar bênçãos da parte do Senhor. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. A gente faz uma oração, faz? Acho que dá certo, não dá? Pois vamos orar em nome de Jesus. E aí eu quero convidar você para ficar aí perto da sua família. A minha cheia para cá, por favor. Amém. Vamos orar pelo irmão Garcia para Deus restaurar a saúde, orar também pelo Bruno, né, irmão Sérgio? Precisou sair, eu penso que foram para o hospital, alguma coisa assim. Foi mesmo? Vamos orar por ele em nome de Jesus. E aí, se é necessário pedir perdão, peça perdão aí, né? Se zangou hoje, falou alguma coisa que não deveria falar, peça perdão aí. Deus quer abençoar as nossas famílias.
Deus tem bênção para as nossas famílias. E Ele certamente irá nos abençoar, porque as mãos dele estão sobre nós. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença. Nós louvamos ao Teu nome, agradecemos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra trazida aos nossos corações. Senhor, onde a Tua palavra nos diz que não devemos ser amantes de nós mesmos, não devemos ser egoístas, egocêntricos, Senhor, mas devemos cultivar em nosso lar, em nossa casa, o amor altruísta, meu Deus, que não olha para os seus próprios interesses, mas olha para o interesse do outro. Ó Pai, que não olha, meu Deus, para si mesmo, mas que olha para o outro. Ó Deus, faz bem ao outro sem esperar receber nada em troca. É um amor sacrificial. Ó Deus, nos ajude, Pai, a cada dia nos sacrificar pelo nosso lar, nos sacrificar pela nossa família, pelo nosso cônjuge. Ó Deus, estende as Tuas mãos sobre cada família aqui, ó Pai, que cada lar seja abençoado por Ti, que cada família seja abençoada por Ti. Ó Deus, que nós possamos desfrutar de muitas bênçãos em nossa casa. Pai, traz para perto aqueles que estão longe, Senhor. Ó Deus, restaura a comunhão. Ó Deus, restaura o amor altruísta. Tira de nós todo o egoísmo, mas conserva em nosso coração o amor altruísta. Meu amado Pai, olha para o irmão Garcia, estende as Tuas mãos sobre o meu filho, restaura a sua saúde, meu Deus, para que ele possa estar aqui com a sua família. Também ao Bruno. Ó Pai, restaura a saúde deste jovem, Senhor. Ó Deus, visita-o agora onde está, e que possamos receber a notícia de que ele está bem, curado, para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa todas as famílias aqui representadas, e que a Tua mão permaneça sobre nós. Estas bênçãos te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço aí na sua esposa, diga que ame ela, nos meninos. Deus nos abençoe em nome de Jesus.